Capítulo 239, Deixe-me usar o lago seráfico. Tradução, do Corã Revisão, Zezim. Nas 10.000 milhas contínuas da Montanha do Céu Misterioso, a área do Vale dos Sete Mistérios estava localizada no centro. Era rumores de que, uma vez, havia um dragão de inundações roxo que havia ascendido a um dragão verdadeiro e morreu aqui. Seus ossos foram enterrados no chão por 10.000 anos e formando uma antiga cadeia de veias de dragões. O pico da Montanha do Céu Misterioso era o centro de onde o coração desse dragão tinha ficado. Por isso, a energia de origem do céu e da terra nas montanhas do céu profundo era extremamente rica. Se alguém cultivasse aqui, eles receberiam o dobro do resultado com metade do esforço. Não só isso, mas havia uma abundante veia de pedras de verdadeira essência localizada em um cânion das montanhas do céu profundo que não produziam pedras de essência verdadeiras comuns, mas pedras de verdadeira essência de alta qualidade, variando de médio a alto grau. Essas pedras de verdadeira essência de alta qualidade só eram dadas aos discípulos de núcleo e aos anciãos da seita. Um artista marcial comum nunca teria ouvido falar delas e muito menos usá-las. Neste momento, houve uma reunião de jovens talentos em uma área aberta na entrada das montanhas do céu profundo. Porque havia muitas pessoas, 15 e seu grupo receberam um espaço com apenas algumas dúzias de largura. Lin Ming e Ling Sen sentaram-se de pernas cruzadas no chão, ajustando sua condição. No entanto, Zhou e Lianglong não ficaram tão calmos. Eles estavam preocupados de que nem sequer passariam pelo portão da montanha. Se eles não conseguissem passar pelo primeiro obstáculo, seria uma grande vergonha para eles. Se seu coração não estiver calmo, será muito difícil exibir seu verdadeiro potencial. 15 a disse lentamente do lado. Naturalmente, ele estava se referindo a Zhou e Liang por muito tempo. Zhou e Lianglong ficaram envergonhados. Eles certamente entenderam isso, mas era difícil manter seu coração firme, sabendo a falta de força deles. Mas quando se sentaram impotentes e começaram a ajustar seu estado mental, uma voz de repente soou: "Oh, se não é mestre do Palácio Marcial Qin do Reino da Fortuna do Céu. Quão afortunado é conhecer você." 15 virou a cabeça e viu um homem de meia idade alto e magro vestindo uma longa túnica cinza caminhando em sua direção, todos sorrisos. 15 agradou educadamente os punhos em saudações e disse com frieza: "Mestre do Palácio Marcial Lu, que prazer em vê-lo aqui." Mestre do Palácio Marcial Lu olhou para Lin Ming antes de varrer sua visão em cada um dos discípulos do Reino da Fortuna do Céu, investigando seu cultivo. Sua expressão tornou-se ainda mais feliz do que era antes. Este Reino da Fortuna do Céu não havia enviado nem mesmo um único discípulo no período de condensação de pulso. A único que tinha a chance de realizar qualquer coisa era Qin Shengchuan, mas ela era muito nova, então não teria um resultado muito bom. Ele já esperava que o Reino da Fortuna do Céu fosse um desastre completo durante esta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Mestre do Palácio Marcial Qin, estes são os 5 discípulos que você trouxe desta vez. Com você também tem um no nível inicial do estágio de forjamento ósseo. Com uma grande força assim, não será difícil atravessar o portão. Mestre do Palácio Marcial Lu disse com um toque de sarcasmo. O único com um cultivo no nível inicial do estágio de forjamento ósseo era Ling Sen. Suas palavras eram muito rígidas e ofensivas nos ouvidos. Ling Sen abriu os olhos para olhar o mestre do Palácio Marcial antes de retornar ao seu estado meditativo. Para alguém como Ling Sen, que era impessoal e com um pouco de sangue frio às vezes, como os outros o notariam, simplesmente não tinha sentido. A força não depende apenas do cultivo. 15 a disse fracamente, antes de desconversar para falar novamente com a outra pessoa. Este mestre do Palácio Marcial, Lu, era o mestre do Palácio Marcial dos 7 Mistérios da Nação Olu. Ele e 15 haviam sido discípulos juntos durante seu tempo na seita do Vale dos Sete Mistérios e seu relacionamento tinha sido um pouco turbulento.
Foram posteriormente designados para ocupar o cargo de mestre do palácio marcial nos países vizinhos da nação Olu e Reino da Fortuna do Céu. A nação Olu e o Reino da Fortuna do Céu estavam condenados a estar juntos no mesmo grupo. Desde então, os dois palácios marciais estavam em uma competição silenciosa e feroz. O mestre do palácio marcial Lu nunca perdeu a chance de pisar as costas de Qin Zia. O que o mestre do palácio marcial Qin disse está certo, é verdade que o cultivo não representa a força total de alguém, mas é o fator mais importante na determinação da força. Uma vez que nossa nação Olu está tão perto do seu reino da fortuna do céu, nossos destinos serão entrelaçados nesta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios e nós experimentaremos honra e desgraça juntos. Uma vez que é assim, devemos nos apoiar mutuamente para alcançar o melhor resultado. Pelo menos, todos devemos passar pelo portão da montanha. Assim que o mestre do palácio marcial Lu disse isso, 10 jovens discípulos apareceram atrás dele e fizeram uma saudação. Embora a nação Olu fosse um país de segundo grau, a nação Olu era várias vezes maior do que o reino da fortuna do céu e, portanto, recebiam uma cota de 10 pessoas em vez de 5. Esses 10 indivíduos tinham aproximadamente 20 anos de idade. Havia 3 deles cujo cultivo atingiu o nível inicial do período de condensação de pulso e até mesmo um que havia atingido o nível intermediário do período de condensação de pulso. O resto estava no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. A nação Olu estava entre os melhores classificados nos 36 países. Por causa disso, seus discípulos de núcleo sempre tiveram uma pitada de atitude superior, para não mencionar que tinham várias pessoas cujo cultivo excedia de longe o número e cultivo das pessoas do reino da fortuna do céu. No total, eles tinham 6 pessoas no nível de pico do estágio de forjamento ósseo, forjamento de ossos, 3 no nível inicial do período de condensação de pulso e 1 no nível intermediário do período de condensação de pulso. Em comparação, o reino da fortuna do céu tinha 1 no nível inicial do estágio de forjamento ósseo, 1 no nível intermediário do estágio forjamento ósseo e 3 no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Esta comparação de cultivo era simplesmente fora de proporções. O sorriso do mestre do palácio marcial Lu tornou-se mais brilhante, ele só estava interessado em se mostrar. Os talentos da nação Olu olharam para Lin Ming e seu grupo com desdém nos olhos. Zhou Yu e Lianglong franziram a testa, suprimindo a raiva fervida em seus corações. Como gênios, eles sempre foram orgulhosos e arrogantes. O que eles não aguentavam mais era ser pisado pelos outros. Nesse momento, Lin Ming esfregou o queixo, lembrando-se de algo. Nação Olu. Ele lembrou do Lago Seráfico da nação Olu, que estava localizada em Montanha do Lago Seráfico. Era um lago com água divina que continha uma pura energia de origem do céu e da terra e era de grande benefício para qualquer artista marcial abaixo do reino Outian. Em primeiro lugar, um falso 15 a usar a montanha do lago Seráfico como isca para enganar Lin Ming e atraí-lo para fora do palácio marcial dos 7 mistérios. Ele tinha percorrido a região selvagem do sul em uma águia do vento celestial e esse plano obscuro quase o havia matado. Pensando nisso, Lin Ming ficou um pouco pensativo enquanto olhava para o jovem no nível intermediário do período de condensação de pulso. O rosto do jovem tinha uma certa arrogância rasa. Claro, ele tinha a capacidade de ser assim. Alcançar o nível intermediário do período de condensação de pulso aos 21 anos de idade era muito decente, mesmo na seita do Vale dos Sete Mistérios. A nação Olu tinha o Lago Seráfico, bem como uma área de terras maior e mais recursos. Assim, seus discípulos eram capazes de desfrutar de mais recursos do que aqueles do reino da fortuna do céu. Não era estranho nem surpreendente que eles tivessem um cultivo mais elevado. Este jovem do nível intermediário do período de condensação de pulso se banhou nas águas do Lago Seráfico. Lin Ming adivinhou. Ele não se preocupou com o olhar de desprezo nos olhos dos outros.
Em vez disso, ele estava olhando para cima e para baixo, avaliando-o como se estivesse vendo uma presa deliciosa. Lin Ming já havia notado o conflito entre Qinzia e o mestre do Palácio Marcial Lu. O mestre do Palácio Marcial Lu era malicioso e grosseiro, assim como uma cobra na grama. Quanto a Qinzia, ele simplesmente não se incomodou em responder ao outro lado. Provavelmente havia um rancor longo entre os dois homens de meia idade. Pensando nisso, os lábios de Lin Ming se curvaram em um sorriso malicioso. Ele enviou uma verdadeira transmissão de som de essência para Qinzia. Qinzia já havia se sentado de volta, preparando-se para voltar à meditação, ignorando completamente a exibição do mestre do Palácio Marcial Lu. Mas depois que ele ouviu a transmissão de som de verdadeira essência de Lin Ming, ele abriu ambos os olhos para olhar para Lin Ming com uma expressão estranha. Este garoto, ele era bastante ousado. Na reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, nossos 36 países estão no lado mais fraco. É por isso que devemos ajudar uns aos outros e mostrar uma frente unida. A nação Olu e o Reino da Fortuna do Céu são irmãos, é por isso que estaremos no mesmo grupo. Quando chegar o momento e se nos encontrarmos no estágio marcial, devemos mostrar alguma misericórdia e aliviar as nossas mãos, para que não nos prejudiquemos e encontremos a próxima partida ainda mais difícil. O mestre do Palácio Marcial Lu disse isso com um tom presunçoso. Seu significado era, naturalmente, ter os discípulos da nação Olu mostrar misericórdia e não ferir os discípulos do Reino da Fortuna do Céu. Naquele momento, Qinzia tomou as palavras e de repente disse, milímetro. Naquele momento, não devemos lutar com uma mão tão pesada. Lin Ming, Ling Sen, quando chegou a hora, lembrem-se de serem gentis e não os machucar demais, entendeu? Sim, mestre do Palácio Marcial. Eu tentarei o meu melhor. Lin Ming respondeu com um sorriso malicioso. Quanto a Ling Sen, ele simplesmente acenou com a cabeça, sem saber sobre a situação. Como Qinzia disse isso, o mestre do Palácio Marcial Lu ficou um pouco deprimido. Qual era o significado disso? Desde quando eram eles que deveriam mostrar alguma misericórdia? Os 10 discípulos que ele trouxe também estavam felizes. Tentar o meu melhor. Não os machucar. Você pode realmente dizer isso tão diretamente? Especialmente olhando para o rosto sorridente de Lin Ming. Mais tarde, eles retornariam o favor e bateriam nele até ficar azul. Nesse momento, eles veriam se ele poderia ou não continuar a sorrir assim. Velho Qin, você realmente tem fé em seus discípulos. Quão confiante. O mestre do Palácio Marcial, Lu, disse com um sorriso, um tom zombeteiro escondido entre todas as suas palavras. Está bem. Desta vez, trouxe alguns discípulos cujos pontos fortes são bastante bons. Não é um problema se eles pularam alguns reinos para lutar contra outra pessoa. Oh, é assim. Quais? O mestre do Palácio Marcial, Lu, sorriu quando ouviu Qinzia, sem sentido. Ele estava pensando que, quando chegasse o momento, ele o exporia ao mundo, e então, ele veria se Qinzia ainda tinha o ar para resgatar mais mentiras. Milímetro, por exemplo, Lin Ming. Qinzia disse, apontando para Lin Ming. Ele disse, não olhe para o cultivo no estágio de forjamento ósseo. Não é um problema para ele lidar com um artista marcial no nível intermediário do período de condensação de pulso. A voz de Qinzia tinha acabado de baixar quando o jovem no nível intermediário do período de condensação de pulso da nação Olu resmungou friamente e disse, realmente. Então eu devo pedir os seus conselhos. Quando os dois mestres do Palácio Marcial de meia-idade estavam falando, seu diálogo era bastante grosseiro. Mas desde que Qinzia mencionou o nível intermediário do período de condensação de pulso, ele obviamente estava apontando para ele. Se ele pudesse tolerar isso, o que mais ele precisaria tolerar? Não fique tão ansioso. A nação Olu e o Reino da Fortuna do Céu encontrar-se-ão mais cedo ou mais tarde.
Lin Ming, lembre-se de usar uma mão leve, caso contrário, você pode feri-los e danificar o nosso relacionamento. Kinzia falou ocasionalmente essas palavras irritantes como se ele não se importasse. O jovem no nível intermediário do período de condensação de pulso estava em um ponto em sua vida onde ele estava cheio de coragem abundante, tinha a atitude de cabeça quente e ele tinha sido conhecido como um gênio desde a infância. Como ele poderia tolerar tal insulto e provocação? Ele deu um passo em frente e disse friamente, Lin Ming, sou Wang Mu da nação Olu. Podemos ter uma pequena partida agora, se você quiser. Lin Ming apenas sorriu de volta, sem dizer nada. Mestre do Palácio Marcial Lu acenou com a mão para parar o impulsivo Wang Wu. Em um espaço tão lotado, era naturalmente impossível para eles competirem em artes marciais. Mestre do Palácio Marcial Lu riu e disse com um sorriso, Mestre do Palácio Marcial Qin, seu pequeno irmão aqui é bastante confiante. O que acontece se você perder? Isto, haha. Kinzia apenas sorriu, não falando mais. Neste momento, Lin Ming de repente disse, se eu perder, vou dar-lhe um tesouro de grau humano de nível alto. Mestre do Palácio Marcial Lu apenas zombou, não respondeu. Havia uma grande variação na qualidade entre os tesouros de grau humano de nível alto. Ele não esperava que Lin Ming estivesse com algo que valesse a pena, ele era alguém que nem desprezaria um olhar para um tesouro inferior grau humano de nível alto. Lin Ming também disse, e então, eu também adicionarei uma pílula milagrosa azul e uma garrafa de ícor do corpo espiritual. Essa pílula milagrosa azul e ícor do corpo espiritual eram as recompensas que ele obteve de Kinzia por derrotar Ling Sen e Taku. Ele ainda não os usou. Como Lin Ming disse isso, o rosto de Wang Mu mudou. A pílula milagrosa azul e a garrafa de ícor do corpo espiritual não teriam um efeito pequeno em seu cultivo. Ele imediatamente concordou e disse, tudo bem, eu vou fazer você manter a sua palavra. Claro. Também posso prestar juramento no meu coração de artes marciais. Mas, e se eu ganhar? Disse Lin Ming com uma volta súbita, sua natureza ousada apareceu enquanto todas as caudas de sua raposa estavam expostas. Em uma aposta como esta, era comum apostar todas as posses. Lin Ming já estava familiarizado com uma cena como essa. O que você disse? Wang Mu riu, ele nunca pensou que ele perderia. Simples. Se eu ganhar, eu quero dar um mergulho no lago seráfico da sua nação Olu algumas vezes.